Ok, pessoal, então uma boa tarde para todos. Vamos iniciando a nossa terceira reunião, terceira e última então reunião de encontro, né, entre os profissionais aí da Autoescola Janaína para a gente conversar um pouquinho sobre algumas situações que fazem parte do nosso cotidiano. Então, hoje a gente vai trabalhar com o nosso plano de aula, né? Então, a gente sabe que existe um plano em todas as aulas que a gente vai realizar, aqui especialmente falando da categoria B, que a gente vai seguir, né, para conseguir fazer com que o nosso aluno chegue a aprender a dirigir. O mais importante é que ele consiga, né, aprender a dirigir, mas também capacitá-lo aí para conduzir um veículo sem estar necessitando de auxílio, né? Bom, só confirmando aqui também a Sinara. Boa tarde, Sinara, participando da reunião. Acho que citei o nome de todos presentes aí já. Então, mais uma vez agradecer a quem está aí, né, disponibilizando um tempinho para estar ao vivo aí. E lembrando que a reunião vai ficar gravada e vou lançar no YouTube, depois fica para que todos possam acessar, né? Beleza. Pessoal, não sei se o diretor ali, Everton, ligou o áudio, mas acho que daqui a pouquinho ele vai se comunicar de repente com a gente aí para iniciar também. Se quiser falar alguma coisa, à vontade aí, tá, pessoal? Inclusive até queria, né, dizer isso para vocês. Essa reunião de hoje tem muito a ver com a categoria B, porque esse é um plano de aula que é baseado na evolução do aluno, né? Então o aluno vai evoluindo etapas para que ele se torne apto, e a gente vai ver então, né, quais são essas situações aí. Deixa eu só admitir aqui também o pessoal que está entrando rapidinho, deixar conectar na reunião. A Maristela ali agora também, o GGGGG. Depois, como eu disse então, né, pessoal, à vontade aí para abrir o áudio, para participar, tá? Fiquem à vontade. Então vamos com o nosso plano de aula. Esse é o tema da terceira reunião então dos instrutores. Eu queria já começar essa aulinha, vai ser um pouquinho mais sucinta, assim, vai ser mais ligeira, né? Não vai demorar muito tempo. Então também deixo espaço de abertura lá no final para que todos possam dar sua opinião e também a qualquer momento aí durante a aula. Bora lá então? Bom, começando aqui com a síntese, né? O que é esse plano de aula então, o que ele visa? Esse plano de aula prática, eu vou ler para vocês, tá? Quem não tiver acesso aí, mas está na tela também. Então, um presente plano de aula prática para a formação de condutores, que busca a evolução do processo de ensino-aprendizagem através de etapas. Então, é a etapa básica, a intermediária e a avançada. Depois disso ainda tem as avaliações, que existem avaliações dentro de cada etapa, a gente vai ver também, etapa básica, intermediária e avançada. Será possível determinar se o aluno é capaz de executar com aproveitamento as instruções, permitindo assim a sequência das etapas até que se torne apto a conduzir o veículo sem a necessidade de instrução. Então isso que a gente tem que buscar, né? Conseguir fazer com que o aluno consiga conduzir o veículo sem você precisar falar nada. Você só diz para onde que ele vai e ele vai mostrando como que tem que fazer. Essa é o que a gente busca, né? Esse método permite compreender as necessidades individuais de cada pessoa, assim como planejar a sequência e a quantidade de aulas necessárias para atingir os objetivos, né? O objetivo principal aqui então é ser um condutor apto e habilitado, né? Também passar na prova. A gente não pode esquecer que na autoescola, né, a gente ensina, tem a prova no final. Então, como eu disse para vocês, esse é um plano da categoria B, tá? Baseado na etapa de evolução do aluno. Temos alguns objetivos. O objetivo geral, que é o que vai pernoitar, né, a nossa busca,
capacitar o candidato à habilitação a conduzir um veículo de categoria B praticando direção defensiva sem necessidade de auxílio. Então, sem que não precise ter alguém dizendo para ele o que ele tem que fazer. Esse é o nosso objetivo geral, capacitar o aluno a dirigir o veículo sozinho. Objetivo específico, então são objetivos que a gente vai ter que realizar para conseguir atingir o objetivo geral. Iniciar os conhecimentos dos níveis mais básicos aos mais avançados, respeitando o tempo de aprendizagem de cada aluno. Bom, então a gente vai ter essas etapas e cada etapa vai se sucedendo num nível maior de dificuldade. Utilizar a metodologia de acordo com os alunos de todos os níveis cognitivos. O que isso significa? Cada pessoa tem um nível de aprendizagem diferente, cada pessoa aprende num tempo, cada pessoa aprende diferente uma da outra. Tem pessoas que vão aprender olhando em casa, o pai ou a mãe dirigindo já sabe, ou visualizando quando o próprio instrutor está conduzindo, também é importante que a pessoa consegue também pegar algum detalhe ou outro. Isso dentro do processo de aprendizagem. Tem pessoas que vão aprender fazendo, a pessoa tem que fazer, ela teve as aulas teóricas ali também no processo de aprendizagem, mas ela vai ter que executar para aprender. E tem pessoas que muitas vezes já chegam sabendo aqui na autoescola. E é importante que a gente tenha que entender que essas pessoas elas também têm algumas facilidade na percepção, outras um pouquinho de dificuldade na percepção sobre o que é o trânsito, que está sendo passado de informação para essa pessoa. Às vezes ela pode ter um pouquinho mais de dificuldade, às vezes ela pode ter um pouquinho mais de facilidade. Então a gente vai utilizar várias metodologias até identificar qual é o tipo de situação que o aluno se adapta melhor, tá? E praticar uma linguagem clara e adaptada à realidade de cada aluno. Então são 3 objetivos, ali ó. Iniciar os conhecimentos dos níveis mais básicos aos mais avançados, utilizar de metodologia de acordo com cada nível cognitivo e praticar linguagem clara e adaptada à realidade de cada pessoa, porque nós temos os termos técnicos que a gente deve utilizar e muitas vezes a pessoa tem dificuldade em entender esses termos. E isso nós falamos também em aulas anteriores, alguns conceitos, como por exemplo o conceito de via, de faixa, de retorno, de conversão. Tudo isso a gente tem que colocar para o aluno como que será, como que é executado, como que está na regra, a sinalização também, como que a gente vai interpretar para um aluno uma sinalização horizontal. O que é uma sinalização horizontal para o aluno? Como ele vai entender isso? A sinalização vertical, as placas, e assim vai, tudo está envolvido com uma linguagem adequada, quando você se comunica de acordo com a realidade daquele aluno. Bom, então esses objetivos específicos, a gente deve executar para conseguir chegar lá no objetivo geral, que é capacitar esse aluno a conduzir o veículo de categoria B, praticando direção defensiva, sem que ninguém auxilie ele. Nós temos aqui então, esse documento vocês receberam, quem tiver ele aí também pode pegar, aquelas folhas que eu imprimi para vocês ali, nós imprimimos ali também, o diretor Keffer está presente na reunião também, aí o pessoal pegou ali o plano de aula numa das últimas reuniões presenciais, eu pude entregar para vocês. Nós temos aqui um quadro resumo das etapas do processo de aprendizagem. Então você tem ali a etapa, certo? Que é aquelas que a gente viu, básica, intermediária e avançada, e as avaliações, na segunda coluna aqui, onde eu estou marcando, nós temos o processo. O processo ele tem a ver com o instrutor, então o instrutor que vai passar para o aluno aquilo que consta naquela etapa. E o terceiro processo é a avaliação, que tem mais a ver agora com o aluno. Então, esse aluno tem capacidade para realizar aquilo que foi proposto no processo? Ele consegue executar? E como que a gente vai avaliar isso também? Bom, vamos começar aqui com a etapa básica 1, a primeira etapa. Como que você vai iniciar? Apresentação do veículo e do instrutor, isso está no processo. Então,
tudo vai de uma linguagem adequada, isso, né, tem a ver com o objetivo específico que a gente viu antes, linguagem adequada, se colocar ali à disposição do aluno para qualquer dúvida, qualquer pergunta e se comportar ali como profissional, né, chegar, né, se apresentar e pedir, né, se é aquele aluno e assim por diante, né. Conversar um pouco é importante para manter uma afinidade já de cara assim com o aluno, né, então é importante ter essa comunicação. Daí vem a familiarização com o veículo, então o aluno tem que conhecer agora o veículo que ele vai dirigir, né? Onde é que é o que, onde é que é a luz, onde é que é o limpador, onde é que troca de marcha, e isso a gente tem que saber bem certinho do carro que a gente está dando aula, né? A gente tem que saber qual é o botão que liga a luz, qual é o botão que liga o limpador de para-brisa, por exemplo, né? E informar tudo isso para o aluno com precisão. Aí depois que fez isso, né, nessa primeira etapa, tem o deslocamento terreno plano, então na retinha, arranca, progressão e redução de marcha, então vai aumentar para uma segunda, vai fazer uma terceira, né, reduzir para a segunda, porque também nós temos ali conversões e cruzamentos. Então nessa primeira etapa aí, o aluno já é direcionado para fazer a conversão e passar ali, né, entre ruas que se cruzam e onde tem que identificar bem a sinalização de parada obrigatória, também que foi um assunto comentado aí, né, nos primeiros encontros que nós tivemos, observação, né, dentro lá da previsão da direção defensiva, né, então o aluno tem que chegar sabendo onde é que está a placa de pare, isso aí é passado nessa etapa inicial aqui, na etapa básica 1, então, né, novamente, a apresentação do veículo e do instrutor, familiarização com o veículo, deslocamento em linha reta ali em terreno plano, fazendo uma segunda, daí uma conversão à direita, né? Já é importante desde o início já identificando para o aluno como que vai ser dito para ele, né? Que vai ser uma conversão ou dobrar, que é a mesma coisa, assim como o cruzamento ali identificando a placa de pare, o ponto certo onde tem que parar e arrancada novamente, né? Então tudo dentro dessa etapa básica aí, tá? Nessa primeira etapa ali no processo de avaliação que cabe ao aluno, no caso, né, como a gente viu antes, o processo cabe ao instrutor, instruir o aluno sobre aquilo ali. A avaliação cabe ao aluno, demonstrar que está capacitado para executar. Então na etapa de avaliação, nessa primeira, não há avaliação, serve de introdução dos conhecimentos básicos de circulação nessa primeira etapa. Então você vai, né, apresentar para o aluno como que é o trânsito básico, direita, esquerda, cruzamento, placa de pare, conhecimento do veículo, arranque, segunda, terceira e redução para a segunda ali, né? Então o básico, giro do volante, tudo isso está dentro dessa primeira etapa. Isso aí tem alunos que na segunda aula ali você já consegue passar para ele essa informação toda, né? Por isso que está aqui, ó. Temos também na tela, aqui onde eu estou marcando, um tempo mais ou menos assim, né? Porque para não colocar prazo, de 2 a 6 aulas. Então tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, demora umas 6 aulas para conseguir, né? Aí tem 2 asteriscos ali, ó, excluídas as exceções, né? Que são pessoas que têm mais dificuldade. Aí, né, já entram outras questões, né? Mas vocês vão ver que lá no final, considerando essas 6 aulas aqui, ó, que está dentro da primeira etapa, vou dar um spoiler para vocês aqui, né? Vou antecipar uma informação, ó, tá? Aqui no caso diz de 2 a 6 aulas. 6 aulas é um número bem elevado, porque lá no final, agora deixa eu só confirmar, não me lembro de cabeça, mas se não me engano é 30 aulas aqui, ó. Esse plano, ele tem aí uma ideia para 30 aulas, né? Aquela pessoa que chegar nas 20, ela consegue, mas também, né, outra questão, né, importante ressaltar, tem 2 aqui também, né? Porque se a gente olhar lá embaixo de novo, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, na última etapa, lá na última avaliação, na prova, né, ó, de 14 a 30 aulas. Então tem pessoas que na 14ª aula você já pode fazer uma prova, tu e o aluno no caso, né, para ver se ele está capacitado lá mesmo para realizar o exame prático e para poder dirigir em via pública sem auxílio nenhum, que é o principal objetivo do nosso plano aqui, né?
certo? Então, de 2 a 6 aulas, né? Porque pode ser que o aluno com 2 aulas já consiga e tem alunos que demoram um pouquinho mais 6. E excluídas as exceções, aquelas pessoas que têm maior dificuldade, que aí pode demorar um pouquinho mais também. Então, esta é a primeira etapa. Ok, pessoal? Vamos para a segunda etapa aqui então. Básica 2. Agora, quando o aluno já consegue, né, fazer o arranque, a redução, tudo isso que a gente viu antes, cruzamentos, é também colocado para o aluno a manobra de retorno e conversão à esquerda em via que tem canteiro central. Isso aqui, mesmo que na nossa área de treinamento não tivesse lá a rua Scarpellini Ghesi, onde a gente trabalha bastante o retorno, é muito importante instruir o aluno sobre a existência de uma via de pista dupla, onde tem canteiro central, né? Então, a gente vai ensinar lá naquela rua que a gente sempre passa, né, que é a Scarpellini Ghesi, que é uma rua bem importante, e também, né, podemos circular ali por exemplo, a Presidente Vargas também, é uma rua que tem canteiro central, né? Então é importante ali, ó, manobra de retorno, então, né, informar também para o aluno que retorno é só esse nome, porque conversão, a gente sabe que pode ser ou faz uma conversão ou dobra, né? O retorno não, o retorno é só retorno, tá? Então tem o retorno de canteiro, tem o retorno de 3 pontos e a gente passa para o aluno esses retornos, informa, né, o que ele está fazendo, está retornando, e também a conversão, né, à esquerda ali, no caso, em vias com canteiro central, tanto só para entrar na rodovia, não só para entrar na rodovia, mas também, na via de canteiro central, mas também para sair dela, né, quando você vai fazer uma conversão à esquerda, em vez de fazer o retorno, faz a conversão para a esquerda, está vindo pela avenida, aí faz a mudança de faixa, faz a conversão à esquerda. Também é importante informar para o aluno como que ele se posiciona para fazer essa manobra, né? Bom, na avaliação, essa tem já então, essa básica 2 tem avaliação. Ele deve, esse aluno, executar todas as manobras treinadas até o final dessa etapa, então tudo ali, né, os cruzamentos, as conversões, o deslocamento, com o mínimo de interferência do instrutor, demonstrando perícia e cometendo o mínimo de erros. Então ali na própria aula mesmo, tu já pode fazer essa avaliação, observando bem se o aluno ele entendeu bem como que procede para realizar essas manobras, ou pode também fazer uma avaliação, né? Nós temos aqui o quadro da avaliação da etapa básica, são as duas juntas no caso. A primeira etapa não tem uma avaliação inicial, mas ela entra aqui também na hora da avaliação final, né, dessa etapa básica, no caso, que é dividida em 2, então, etapa básica 1 e etapa básica 2, tá? Bom, como que vamos avaliar o aluno então, né? Deverão ser aplicados pontos para cada situação de acordo com o gabarito. Então, se ele consegue efetuar com precisão, ele vai ganhar 3 pontinhos. Se ele consegue efetuar, mas sem precisão, não tão bem assim, 1 pontinho só. E se ele não consegue efetuar, 0 pontos. Então, se ele não entendeu, ele não consegue fazer, né? Aí, 0 pontos. E ali no quadro, como vocês estão vendo, né, nós temos ali os itens a serem avaliados aqui, ó, nesse ladinho esquerdo, e a avaliação aqui nessas 3 colunas. A postura, esse aluno tem postura quando vai iniciar, ele ajusta o banco, ele regula os retrovisores, ele coloca o cinto, ele observa, ele está a uma distância correta do banco. Bom, se ele faz isso, né, e solta o freio de mão, faz a primeira, liga o pisca e olha no retrovisor antes de sair, muito bem, 3 pontos para ele. Beleza. Agora no deslocamento, parada e arrancada. Como é que é a arrancada? Como que ele arranca o carro? Trepidando, para de soco, ou faz tudo certinho, tá arrancando, tá parando legal, de repente lá numa esquina deu uma freadinha a mais, assim. 3 pontinhos daí, né? 3 pontinhos que o aluno está conseguindo bem. Não está conseguindo legal, deu uns 2 trancos ali, 1 pontinho, então está efetuando sem precisão. Isso é num deslocamento ali, umas 2, 3 quadras, direita, esquerda, né? Passa uma reta, vai avaliando. E não consegue efetuar, não está conseguindo, então 0 pontos, tá?
Vamos então para as conversões e retornos, que também valem como avaliação. Então, esse aluno, ele faz as conversões corretamente, se posiciona como deve ser. Retorno, ele entendeu bem a diferença de retorno de canteiro central para o retorno de 3 pontos. Pedi para o aluno fazer um retorno, aí estava numa via onde tem canteiro central e ele ligou a seta para a esquerda, posicionou rente à linha de divisão e parou o veículo. Aí ele está querendo fazer um retorno de 3 pontos onde tem canteiro central. Nesse caso, está errado. Então, 0 pontos. Tá? Ele só estará apto a seguir para a próxima etapa se ele atingir 7 pontos pelo menos. Então, são 4 tipos de avaliação. Tá? Você vai colocando pontos, né, de acordo com o rendimento do aluno. Se ele realizar alguma manobra incorreta, deverão ser reforçadas pelo instrutor. Então, o instrutor vai repetir, é assim que faz, e vai de novo, e vai indo, até que o aluno consiga fazer, tá? Conseguir efetuar, né, todas aquelas manobras com êxito. Bom, nós temos aqui também a próxima etapa, então, que é a etapa intermediária. Então, a partir do momento que o aluno consegue fazer direita, esquerda, retorno, a gente avança, né, para o aclive. Então, aqui no processo, que cabe ao instrutor, então, instruir o aluno sobre como executar corretamente o aclive, o declive, manobra em marcha ré, né, que é aquele momento de aproximar o carro do cordão, circulação em vias com maior circulação de veículos. Então, ali a gente pode pegar ali a rua atrás da Gare, né, que é a Minas Gerais, né, onde tem sinaleira ali também. Pode utilizar aquela rua, ver que o aluno está um pouquinho mais capacitado, pode dar uma voltinha pela Presidente Vargas, alguma coisa assim, né? De acordo com o processo de aprendizagem de cada um, tendo em vista que cada pessoa ela tem um processo diferente, né? Bom, então é isso, aclive, descida também muito importante, né? A troca de marcha, redução de marcha na descida. Se você vai fazer uma conversão em uma via que é preferencial e você está vindo numa descida e tem que reduzir, então você vai ter que reduzir a velocidade e para poder reduzir a marcha, utilizar o freio ao reduzir a marcha, ensinar o aluno a velocidade correta de cada marcha. A cada marcha tem uma velocidade, né? A primeira é para arrancar, andou, segunda marcha, andou um pouquinho até os carros ali, o Mob, o Uno, o Onix, eles aparecem ali no painel, a setinha para cima, lá, Shift, né? Para aumentar a marcha, né? Então, ali a terceira é com 23 por hora, já dá para fazer terceira, mas é claro, né, numa via plana ou numa descidinha, e a redução de marcha na descida tem que reduzir a velocidade, né? Não dá para só pisar na embreagem, trocar e tirar o pé, senão o veículo vai dar um tranco, ele está numa velocidade acima da velocidade adequada para aquela marcha. A manobra de marcha ré, então, ali, né, e tudo isso passar para o aluno essas informações, né, a técnica, aquela da maçaneta ali, né, então, gira o volante para a direita, vem para aproximar o carro do cordão da calçada, quando ficou muito longe no estacionamento, gira para a direita, engata ré, vem um pouquinho para trás, formando um triângulo no retrovisor, gira para o lado esquerdo, até alinhar o carro, né, tem técnicas para deixar o carro alinhado, reto também, né, pessoal. Beleza, essa é a próxima etapa, então a intermediária, né? Subida, descida, manobra de marcha ré, circulação em vias com mais circulação de veículos. E a avaliação, como é que o aluno vai ser avaliado? Além de cumprir as etapas do processo anterior, as conversões, os retornos, etc., ele também deverá arrancar com o veículo em subida e descida também. Arrancar em descida também é importante ensinar, né? Progredir e reduzir marchas nessas condições também. Então é o que a gente estava falando, ele vai ter que saber reduzir para a segunda na descida. Estacionar o veículo utilizando marcha ré, né? Então ali aquela situação de ir um pouquinho para trás. E circular em vias com maior fluxo de veículos, é aquelas vias que a gente estava falando. O aluno que conseguir fazer isso, ele está apto para ir para a próxima etapa, né? E isso demora mais ou menos de 4 a 10 aulas. Então, como a gente está vendo aqui, tem alunos que demoram um pouquinho mais, né, para chegar na baliza, vamos dizer que é a próxima etapa. Baliza é a próxima etapa depois, né, desta aqui. Então, tem alunos que demoram um pouquinho mais, 10 aulas, né? Tem alunos que com 4 aulas ali já dá para pensar em fazer baliza, aquele aluno que tem maior facilidade, né? Excluir exceções, aquelas pessoas que têm maior dificuldade ainda, né?
aquelas pessoas que requerem um cuidado mais especial, mais atencioso. Deverão ser aplicados pontos para cada situação de acordo com o gabarito. Essa é a avaliação desta etapa, né, da intermediária, antes da baliza ali. Então, a mesma regra, consegue efetuar com precisão 3 pontos, consegue efetuar mas sem precisão 1 ponto e não consegue efetuar 0 pontos. Nós temos o quadro também que pode ser utilizado. Os itens avaliativos serão conversões e retornos em situações variadas, então consegue fazer conversão e retorno 3 pontinhos. Arrancada e troca de marcha em aclive, então arrancar e trocar de marcha na subida. Arrancada e troca de marcha na descida também, tem que saber trocar de marcha corretamente na descida. E utilizando a marcha ré também pode ser um item avaliativo, se o aluno compreendeu bem ali. Também nessa parte a gente pode também, pessoal, ensinar o aluno a deixar o volante reto, né? Porque a roda reta, no caso, que todo carro ele dá uma volta e meia no volante tranca. Então, se você voltar meia volta e uma volta inteira, ele fica reto. E aí o carro pode ir para trás reto, ir para frente reto, sempre se for para trás, cuidando nos retrovisores. Como era antigamente a avaliação do Detran, né, que tinha que fazer a garagem, então como é que fazia para entrar com o carro de ré na garagem? Olhando nos retrovisores, tem que olhar no retrovisor lateral. E como deixar o volante reto? Levemente para a direita, o carro vai um pouquinho para a direita se tu estiver indo para trás. Levemente para a esquerda, o carro vai um pouquinho para a esquerda. Quer endireitar, volta as 2 mãos aqui e deixa reto, né? Isso também podemos ensinar tranquilamente. Isso faz com que o aluno também tenha uma bagagem maior, um conhecimento maior sobre a movimentação do veículo, para que lado que está a roda, e isso também é importante, a gente pode colocar aí também, tá? Então, esses 4 itens de avaliação nessa segunda etapa aí, a etapa intermediária. De novo, as conversões e retornos, arrancada e troca de marcha em subida, arrancada e troca de marcha em descida e a utilização da marcha ré, né? Vamos colocando pontos ali, o aluno tem que atingir 7 pontos, ele passa daí no caso, né? Ele está apto. Então, veja bem, para ele atingir 7 pontos, primeiro ele tem que acertar 2. Ele não atinge 7 pontos se não acertar 2 pelo menos. Então o aluno ele tem que saber pelo menos estar fazendo conversões e retornos em situações variadas, aí ele ganha 3 pontinhos. Arrancada e troca de marcha na subida, 3 pontinhos. Ele fica com 6. E uma dessas outras 2 que sobraram, ele tem que estar efetuando pelo menos mais ou menos ali para ele ganhar 1 pontinho, né? Daí, então, arrancada e troca de marcha na descida, vamos dizer, ele está reduzindo, só que dá uma soltadinha no freio quando troca ainda, é só um ajuste ali que precisa, 1 ponto. E se ele não estiver conseguindo utilizar a marcha ré, aí a gente faz isso aqui, ó. As manobras realizadas incorretamente deverão ser reforçadas pelo instrutor. Então o instrutor ele vai informar novamente o aluno sobre aquelas manobras ali que ele não conseguiu, e aí ele avança para a próxima etapa, né? Beleza. A baliza então, né, que é a etapa seguinte, estacionamento oblíquo e circulação geral. Daí assim, ó, essa etapa então é avançada, né? A terceira etapa, o processo que cabe ao ensino do instrutor, ao instrutor passar a informação sobre a baliza. O estacionamento oblíquo é opcional. Eu até vou dizer assim para vocês, eu um tempo fiz, depois paro, depois ensino de novo, né? Mas agora voltei a ensinar de novo. Então isso não é obrigatório, mas é importante ensinar, né? É importante ensinar. Se tiver um tempinho ali, ali atrás da Gari tem um lugarzinho bem legal para estacionar oblíquo ali, atrás ali da feira do produtor, ali tem um lugarzinho bem legal, tá? E circulação geral, né? Então baliza e circulação, assim, com o estacionamento oblíquo dá para ensinar também, né? A avaliação desse processo, bem ligeirinho aqui, ó. Além de cumprir as etapas dos processos anteriores, ele deve ser capaz de estacionar o veículo na área balizada em até 3 tentativas dentro do tempo previsto, sem a necessidade de instrução. Então, para ele avançar para a próxima etapa, que seriam ali as provinhas simuladas, ele tem que conseguir executar bem ali a baliza, né? Sem que você fale nada, sem que você dê instrução dentro do tempo, que é o que diz a legislação, né?
Então a avaliação aqui nesse caso consiste em que o aluno consiga estacionar o veículo na baliza dentro do tempo em no máximo 3 tentativas, respeitando um percentual de aproveitamento de pelo menos 60%, ou seja, de 5 balizas ele tem que zerar 3. Então o aluno ele tem que ainda melhorar, né? Ele tem que ser melhor do que isso ainda quando se pensa em avaliação. Ele tem que acertar 80% para pensar em avaliação, ao meu ver pelo menos, né? Mas de 5 balizas tem que fazer 4, acertar todas, aí este aluno pode pensar em fazer a prova, né? Se refere à baliza, a gente sabe, é um processo que tem que ter o aproveitamento, né? O que vocês acham aí, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Vamos seguir então? Para finalizar, então, nós temos a avaliação final, né? Essa avaliação final, ela é uma etapa onde serão realizados os testes ali, as provas, né? Aqui sim, quando a gente falar em avaliação final, a gente vai pensar mais em prova mesmo, porque nós temos que ambientar o candidato à situação de prova, que não é só saber dirigir, né? Tem que saber se comportar numa situação onde ele está ali sofrendo um abalo psicológico, que é, né, saber que está sendo avaliado, que pode também ser considerado, né, como uma situação de trânsito, na qual o aluno passa por um congestionamento, uma via com maior fluxo de veículos, porque ao se tornar apto a dirigir, com a sua permissão para dirigir, o aluno ele pode dirigir em qualquer parte do território nacional, né? Então nós temos uma responsabilidade com o processo de formação do aluno e também no que diz sentido a prepará-lo à pressão, né? A estar ali numa situação que ele vai saber o que fazer naquela hora. Então essa última etapa, ambientar o candidato à situação de prova, testando em detalhes as etapas do processo de prova prática pelo qual será submetido ao concluir o curso prático. A avaliação dessa etapa, ele então deverá ser considerado apto a realizar o exame aquele aluno que conseguir ser aprovado no teste em aula. Então você vai fazer uma prova anterior à prova mesmo, né? Pega o carro aqui na autoescola, leva até a baliza, estaciona lá e fala para o aluno: a tua prova vai ocorrer aqui. O examinador vai pegar o teu documento, vai identificar e vai dizer para ti: vai para o carro e pode iniciar quando quiser ou espera o meu sinal. Monta a baliza, volta e dá o ok para a prova. Então o aluno vai fazer primeiro a baliza, sem que o instrutor passe nenhuma informação. Terminando a baliza, o aluno é informado, o aluno é informado que o examinador vai entrar dentro do veículo e vai iniciar o percurso. Aí o aluno sai para o percurso. Aí você executa conversão à esquerda, conversão à direita, retorno, estacionamento na subida, no aclive, e retorna ali para o local de prova. O aluno aprovou, beleza, aprendeu. Tem aulas ainda mais por fazer? Então aproveita e passa mais informações que possam acrescentar ao conhecimento daquele aluno sobre o trânsito. Faz outras situações. Talvez o trânsito é dinâmico, né, pessoal? Então tem situações que a gente pode fazer 20 aulas, a gente pode fazer 30 aulas, mas tem alguma coisa ou outra que aquele aluno não passou durante a aula, porque o trânsito não depende só de uma pessoa, depende de todos. Então a circulação é muito importante para isso, né? Então tem alunos que, né, vão chegar no simulado ali com 14 aulas, vão chegar com 20, né?
Cada pessoa é diferente. E a gente tem que saber também avaliar aquele aluno que tem maior dificuldade e passar isso para direção, né? Isso também é muito importante fazer no simulador. No simulador, ali o pessoal do simulador, né? A gente observa mais quando o aluno tem maior dificuldade. Então, aquele aluno que não está se adaptando ali, ele pode ser direcionado lá para o veículo já com o instrutor já, né, sabendo, aquele aluno teve dificuldade nisso, naquilo. Então, a gente tem que informar, né, a direção daí faz o meio campo ali, né, informa lá o instrutor, né, que aquele aluno tem uma dificuldade. Quantas as situações a gente teve êxito aí dessa maneira e o aluno conseguiu evoluir dentro do seu processo de evolução, né? Mas então esse processo ele pode, então essa avaliação ela pode perdurar e até 30 aulas, ainda mais aquelas pessoas que têm maior dificuldade podem ir um pouco mais, né? Beleza? Esse é o plano de aula, pessoal. Eu passei até pro diretor Keffer ali em determinado momento para ele analisar, ele achou interessante e então eu apresento ele para vocês agora, né, na prática, né? Vamos utilizar, vocês têm a informação agora. Agradeço também aqueles que me deram dicas, né? A Maristela também me deu dica ali do processo de avaliação também. O pessoal, eu não vou lembrar, faz tempo já que a gente, né, vem elaborando, vocês também vêm me ajudando. Quanto eu não aprendi aí desde que entrei na autoescola, então agradeço àqueles que também me ajudaram e também dizer que estou sempre à disposição aí para trocar informação, né, pessoal, porque é isso que pernoiteia aí nosso dia a dia, né, tá? É isso então, pessoal. Pode ficar à vontade aí com opiniões aí, alguma coisa, quiserem falar, fiquem à vontade aí. Obrigado. Conclui aí, Dire. Boa tarde, Sutel. Boa tarde, pessoal. Não, mais um encontro aí. Parabéns aí pela exposição. E eu queria aproveitar e convidar o pessoal que está presente para a semana que vem, sábado que vem, é nosso encontro, né? Nossa reunião das 8 às 10. Daí eu queria pedir, Sutel, para reservar uns 30 minutos para você fazer um resumo desses 3 encontros. E o que eu achei muito válido no encontro de hoje também é a associação das aulas de simulador, né, com as aulas práticas, a importância que tem. Enquanto muitas pessoas pensam, e até agora tentando derrubar o uso dos simuladores para as aulas, né, a importância que tem o simulador na preparação de um candidato aí. Parabéns por mais esse encontro aí e um feliz final de semana a todos. Beleza. Obrigado aí, Keffer, pelas palavras. Pessoal, bom final de semana também para todos. Tudo de bom. Alguém quer falar mais alguma coisa à vontade? Eu vou finalizando aqui também a nossa reuniãozinha aqui que eu estou gravando aqui.